This call is now being recorded. This call is now being recorded. Iro, tu quer fazer o nosso início, falar um pouco sobre o que a gente vai ter hoje? Não pedi. Então tá. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos nessa live de hoje, né? Nessa 12ª live de hoje. E agradecer a todos que estão fazendo parte dessa live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a crítica, né? O que isso pode nos beneficiar de bom, se ela pode ser uma coisa legal, se ela não pode ser uma coisa legal. A palavra crítica, né? O que quer dizer? O que isso influencia dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, enfim, que nos assusta muito, né? Que parece que falou em crítica é tudo algo que seja negativo. E não é. Ou, sei lá, talvez seja, mas, enfim, entender melhor esse processo, né? Então, o Nilton, se quiser fazer o início desse processo, ou a Isabela, depois eu dou uma continuidade em cima disso, até dentro do nosso próprio trabalho. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a gente tem uma noção errada, não sei se é errada, porque eu não gosto dessa palavra, mas distorcida, né? Do que é crítica. Quando a gente fala em crítica, ou eu vou criticar alguém, a gente sempre imagina algo que seja pejorativo ou negativo, né? A gente nunca imagina que essa crítica possa ser positiva, né? Então, aí já não é mais crítica, aí ou é repreender, ou é censurar, mas não criticar. Criticar, a palavra crítica e criticar, significa tecer um comentário particular sobre uma determinada ação, né? Isso é crítica. E esse comentário pode vir cheio de coisas positivas ou coisas negativas, mas é a opinião pessoal daquela pessoa, né? Não podemos levar isso como sendo uma opinião de todos, né? E a gente tem essa visão de que crítica é uma opinião já formalizada por todas as pessoas. E nem sempre ela é negativa, né? Eu gosto muito de dar um exemplo de uma crítica teatral, quando o crítico teatral elogia o espetáculo, fala maravilhas do espetáculo, aí não é crítica, aí virou um comentário do fulano de tal. Agora, quando ele mete o pau no espetáculo, diz que não está bem, aí é crítica, né? E, na realidade, os dois são crítica, né? Ele tem a liberdade de tecer o comentário dele de acordo com o que ele imagina, do que ele gostaria de ter visto, do que ele gostaria de receber, né? E como ele tem um certo poder, as pessoas consideram aquilo como algo infalível, como algo que deve ser mudado imediatamente, como algo que eu cometi uma gafe muito grande. Eu tenho um exemplo muito interessante quando nós fizemos não vou dar os nomes dos críticos, mas vou falar. Nós fizemos Nada Pessoal. Eram 3 homens vestidos de mulheres, né? E em 3 quadros diferentes. E foi muito interessante porque um dos críticos, que na época era crítico do jornal ZH, ele disse que o espetáculo era um besterol de má qualidade, aonde os travestis tropeçavam no palco. E assim ele foi fazendo o seu comentário crítico de uma forma bem ácida, né, sobre o nosso espetáculo. E, imediatamente, na outra semana, o outro crítico, que era de um outro jornal, do Jornal do Comércio, retrucou e disse que o espetáculo era belíssimo, muito bem feito, e que as figuras femininas confundiam-se com mulheres, né? E que não tinha absolutamente nada
de pejorativo ou travestido. Eram atores travestidos de mulheres, mas que pareciam mulheres. Aí, para continuar essa história, só para vocês terem ideia da força que era o espetáculo, nós fomos para uma cidade do interior, que eu também não vou dizer porque não interessa. Fomos apresentar num clube o espetáculo e contratado pelo pessoal da prefeitura, né? O secretário de Cultura, enfim. Né? E quando terminou o espetáculo, o secretário de Cultura perguntou, disse, agora nós vamos jantar, né? Num restaurante que eu fechei só para o elenco de vocês, para vocês, né? E nós vamos jantar. Aí foi eu, o Carlos Paixão, o Iro Matos, que eram os três que faziam o espetáculo, e mais o Deuclides, que fazia o intermediário entre as cenas. O que aconteceu? Sentamos, a comida não vinha nunca, daqui a pouco o secretário se levantou e disse assim, eu queria ter uma palavrinha contigo. Eu digo, claro, pois não, vamos lá. Aí eu saí dali e ele disse assim, e as balzaquianas, quando é que vão vir? Elas não vão vir? Eu olhei para ele e disse assim, balzaquianas? Quem? As atrizes que apresentaram a peça, elas não vão vir? Que eu chamei os amigos aqui, sabe como é, né? Atriz, a gente conversa vai, conversa vem, de repente podia rolar alguma coisa, por isso que eu fechei já o restaurante. Eu digo, cara, tu vai me desculpar, mas as atrizes já estão aqui. Ele disse, tu está brincando comigo? Sim, é eu, o Iro e o Carlos. Cara, agora como é que eu vou dar uma explicação para esses meus amigos? Mas que sacanagem. Aí vocês imaginam que mal feito que estava, né, para o cara achar que nós éramos mulheres, atrizes, e que viria depois. Ele achou que elas estavam se preparando ainda no hotel e tal, e coisa, que sabe como é, mulher demora, tudo isso ele me falou, mas será que elas iam se atrasar? E eu fiquei de cara, porque... Nada do bife e do ovo frito chegar, a gente morrendo de fome e eles ali, esperando as mulheres. E eu fiquei realmente surpreso, né, do tamanho da força que foi os personagens, que ele esqueceu, nem viu que eram homens. Né? Ele achou que o Iro fazia uma parte técnica, o Carlos talvez fosse alguma outra coisa, e eu também, ele não nos viu no palco. Então, como é que eu vou dar valor? Para qual dos comentários eu vou dar valor? O que tropeçava no palco ou o que disse que nós éramos? Eu vou dar valor para o público. Né? Para mim, a medida melhor de todas é o público. Basta a gente ver o Oscar, né, também, que é um momento crítico do cinema, né, de crítica do cinema, que muitas vezes o filme maravilhoso não tem Oscar. E aquele que é bonzinho, né? Legal, que precisa ser vendido, aí ganha 8, 9 Oscars. Aí todo mundo vai, vencedor de 7 Oscars. Então, tudo, às vezes, é um interesse da pessoa. Então, não podemos considerar essa coisa. E isso a gente já leva também para o nosso dia a dia. Né? Que nem sempre, da onde vem a referência que está falando sobre a pessoa da gente, e aí sim a gente vai pesar se realmente aquela pessoa está falando um comentário que às vezes nos desagrada, né? Mas é real e a gente tem que dar atenção para ele, porque é sinal que a gente está cometendo uma gafe, né? Ou é uma maldade. Então, a gente tem que começar a selecionar esses comentários críticos, né? Esses comentários que fazem. Agora, quando a pessoa vem para repreender ou recriminar, aí já é uma outra, já não é mais crítica. Quando a pessoa desmancha num papel toda a sua ira, a sua inveja, a sua dor, né? Por não estar lá fazendo, ou por não acreditar naquele trabalho, aí já é recriminar, já é repreender, já é outra, já não é mais crítica. Né?
porque a crítica sempre é um comentário que tem que ter cuidado com as coisas que devem ser ditas para não melindrar as pessoas. Então, a gente tem, muitas vezes, muita recriminação nos nossos tal críticos, né? Ele não gosta do elenco, ele não gosta do grupo, ele não gosta do tema, e aí ele faz uma série de recriminações e coisas que não precisava ser dito, porque ele não concorda com aquilo ali. Mas lembrando sempre a posição dele, né? E seja feliz com a sua posição. Outro, uma vez, também fez uma crítica muito negativa do nosso espetáculo Retratos do Silêncio, e todo mundo chegou assim: tu não vai escrever para ele, tu não sei o que. Eu disse: não, vou escrever para ele. Aí escrevi para ele e agradeci muito a presença dele e pedi desculpa que o espetáculo não tinha atingido o coração dele, mas o espetáculo era assim, e só para ele considerar que ele falou do cabelo de uma atriz, né? O cabelo que a atriz estava usando era o cabelo relacionado com a década que ela estava vivendo, que era 1960. Então, mas também, se ele por aí já tivesse tido a ideia de como é os meus espetáculos, que ele não teria necessidade de perder o tempo dele para ver uma coisa que lhe desagradava. Nunca mais apareceu, né? Exatamente porque a opinião dele não... Os atores ficaram muito tristes e tudo mais, mas eu digo, gente, é a opinião dele, né? As pessoas saem chorando da plateia, nós estamos tocando quem? Ele ou a plateia? Então, essas coisas que são muito importantes. E isso também, assim, aquela coisa de que influencia até no próprio comportamento da pessoa, se tu quer, essa pessoa é tão, assim, massacrada tanto no seu local de trabalho também, né? Pelo chefe, tu vai, assim, baixando a autoestima dessa pessoa, chega um momento que ela diz, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho ninguém para dizer assim, olha, tá legal, mas pode ajustar aqui, pode ajustar ali. Então, assim, eu acho que às vezes tem assim, um olhar mais introspecto da pessoa que vê e não te dá assim, um caminho, um norte, né, para te seguir, um feedback que tu fica assim, o que eu estou fazendo aqui? Então vou parar. E muita gente nessa estrada acaba parando. Isso influencia muito. Aí pode vir as doenças, que aí eu acho que a Isabel pode explicar um pouco. Eu só queria dizer a coisa mais importante: se a gente está equilibrado e se a gente compreende que nem todo mundo nos estimula, né? Porque o estímulo e o elogio são fundamentais para o ser humano crescer. É verdade. Né? Sem eles, a gente não segue fazendo. É o que o Iro falou: se só mete o pau, aí tu fica pensando, se eu sou o último dos moicanos, vou parar, enfim. Então, é importante... Eu venho de uma família, né, que é muito religiosa e que o elogio era proibido, né, porque incentivava a nossa vaidade. Né? E depois, dando aula de teatro, quando eu comecei a dar aula de teatro, eu também achava que o elogio podia subir para a cabeça dos atores e eu não elogiava. Até que chegou um dia, uma aluna pegou, estava chorando, ela disse assim: professora, eu só quero saber uma coisa, não tem nada que eu faça que presta? Aquilo me deu um buraco assim. Eu disse: como assim, criatura? Não, porque tu sempre diz que está bom, mas tem isso, só acha defeito, tu nunca acha que está bom. E aquilo assim bateu tão fundo. Aí eu disse para ela que, na realidade, assim, eu não sei elogiar, e a outra coisa, eu tenho dificuldade de não corrigir as coisas. Eu acho que a gente tem que estar sempre corrigido. E não é verdade. Né? A gente estimula, corrige, aí a pessoa começa a se encher de prazer, de alegria, e ela também vai caminhando, porque ela sabe que precisa modificar, porque foi apontada uma modificação. Então, ela fica... Né? Então, eu acho que essas duas forças, elas são fundamentais para o nosso crescimento.
tanto o elogio como o comentário sobre o que é feito. Eu queria que a Isabel nos falasse um pouco sobre a coisa do estímulo negativo e do estímulo positivo dentro da nossa cabeça, como isso fica na nossa cabeça, que resultados dá, enfim. Então, boa noite, pessoal. Mais uma live nossa, né? Esse tema que a gente está falando agora tem uma conexão bem importante com outros que a gente já tratou, e numa questão de comportamento, como a gente está falando, né? A relação de eu ser reconhecido vem desde o princípio da nossa vida, né? Desde os primeiros momentos de vida, quando a gente tem aquele espelho de conexão com aquele adulto, aqueles adultos que nos cuidam, nos protegem e nos olham nos olhos. Então, uma questão importante é ser visto, ser reconhecido, e a partir daí a gente vai começando a aprender o valor que a gente tem. Então, a questão de compreender crítica como algo negativo faz parte daqueles vários conflitos de conceito que a gente tem. Inclusive, por exemplo, o que é perfeito. Perfeito é algo que está sendo feito, perfazere. Perfazere é aquilo que está sendo construído. E a gente tem a noção conceitual de que perfeito está pronto e é pleno e não pode ser modificado. E, a princípio, não vai ser modificado porque já está tão, tão, tão maravilhoso que não tem nada para melhorar. E não, perfeito vem de perfazere, em latim mesmo, que vai ser o está sendo feito. Somos todos perfeitos, estamos sendo feitos. E assim como os meninos colocaram, a crítica é essencial para o nosso crescimento. Nós somos seres socialmente desenvolvidos, então nós temos conexão com os outros. Desde o início da nossa vida, a gente é visto pelo outro, e, de fato, no início, bem, bem precoce, nos nossos primeiros momentos de vida, considera-se que a gente nem perceba quem a gente é como um ser isolado. Nós nem sabemos ainda que somos indivíduos, mas somos vistos pelo outro, e a partir do que o outro nos traz é que nós reconhecemos a importância que nós temos. E aí, nisso, tem duas questões, tem dois caminhos. Ótimo quando a gente é reconhecido desde o início como alguém especial, que a gente sente que o outro quer a nossa presença. E péssimo para muitos quando, desde o início da vida, sentem que não são desejados, não são queridos. Mas isso tudo é transformável. Então, a aprendizagem de observar, como o Newton bem colocou, que alguém vem comentar sobre nós, vai tecer um comentário sobre nós, é algo que é uma opinião dessa pessoa, baseada em pesquisas, em observação, em experiências prévias, e também com a carga do que para essa pessoa significa um comentário. Então, muitos vêm, digamos que, desabar sobre os outros sensações que estão enraizadas neles. Muitas vezes é difícil ser imparcial. A gente fala muito disso, né? Ser ético, ser empático e também ser imparcial. É algo que parece que para a maior parte da nossa espécie não é tão natural assim. Mas, de fato, o ser imparcial seria como eu posso me deslocar numa distância suficiente, segura e respeitosa para colocar uma opinião sobre o que o outro está fazendo sem que eu agrida, repreenda, rejeite, despreze ou, de alguma forma, tente humilhar, porque isso vai depender do que o outro vai receber, claro. E a crise vem, então, etimologicamente, palavra de origem crisis, que significa ruptura, afastamento. E, de fato, o afastamento é para ter uma distância segura, para que eu não me envolva tanto a ponto de achar que isso é uma extensão de mim, e aí eu vou tentar proteger de alguma forma, ou que é tão longe, que não me afeta de modo algum e eu posso agredir o outro, inclusive. Então, a crítica, ela, em essência, significa tecer uma opinião ou um comentário a partir de vários aspectos que possa servir para a construção do outro. E na neurociência, a gente fala muito sobre a questão do estímulo, como o Newton colocou. E o estímulo nos move de maneira a querer fazer de novo. Estímulo é o quê? Aquilo que em nós e nos nossos circuitos cerebrais faz a promoção da circuitaria da dopamina com a anandamida, dopamina como motivador, estímulo de concentração e atenção e estímulo de repetição. Aquilo que a gente faz e que nos desenvolve algo que nos traz de volta algo, um feedback, como a gente bem colocou,
que nos dá um certo prazer, a gente reconhece como eu quero fazer de novo. Então, conscientemente, eu tenho vontade de fazer de novo. Eu nem sei bem por que eu quero mesmo tanto que eu vou abdicar de outras coisas ou colocar isso como prioridade. Então, quando a gente tece um comentário e em algum momento a gente sugere uma melhoria, mas em outro momento a gente já está dizendo, a meu ver ficou muito bom, ou então isso está ótimo, a gente tem que também lembrar que nós somos uma sociedade que tem hierarquias. Em cada momento, um de nós vai estar se sentindo inspirado pelo outro e outras vezes vai estar inspirando. E maior parte das vezes vai acontecer um feedback de mão dupla. Então, Isabel, o Preto queria falar um pouco da experiência dele também com esse tipo de feedback, com esse tipo de crítica. Preto, tu tem como abrir teu microfone e dividir com a gente? Certo, só uma finalização aí é essa questão de professor, e o Preto também pode colocar, né, como também está trabalhando direto com a arte, dirigindo tantas pessoas e trabalhando com esse crescimento pessoal, né? Então, Preto, o que tu queres nos contar? Preto? Eu perguntei se ele estava pronto, agora não sei se ele não foi se arrumar. Boa. Ele disse, acho que sim. Eu disse, está pronto. Ele disse, acho que sim. Então termine, Isabel, desculpa. Vamos ver, daqui a pouco, assim, se ele puder, ele entra. Eu acho que ele não percebeu que o microfone dele está fechado. Eu acho que é isso. Bom, será que não? Quando o Preto quiser falar, pode chamar e interromper. É só uma finalização. A gente pensar no estímulo, também a gente tem que pensar sobre a questão da rejeição, né? O estímulo que nos promove, nos move o prazer, também existe aquela opinião do outro, a expressão do outro que nos dá desprazer. Então, trazendo o link com as outras lives que a gente fez, a movimentação que é relacionada à aprendizagem também, ou condicionamento, faz com que a gente tenha vontade de fazer mais aquilo que nos dá prazer e acabe inibindo em nós mesmos a expressão daquilo que não nos deu desprazer, ou de alguma forma o reconhecimento que a gente teve do outro nos trouxe esse feedback, não é? Depois a gente pode falar sobre feedback também. Então, Preto. Sim, querido. Oi, vocês me ouvem? Boa noite. Boa noite. Tentei entrar pelo celular aqui para mostrar minha carinha linda para vocês, mas sei lá o que eu fiz aqui. A experiência que eu tenho é o seguinte: primeiro, ouvir uma crítica é uma adaga no coração da vaidade. Então, tem que saber trabalhar com isso, porque a nossa primeira reação é dar um tapa na orelha. Tipo, como é que tu ousa falar de uma coisa minha, né? Porque nós nos sentimos donos da verdade quando criamos algo. E com o tempo, eu aprendi a lidar. Eu aprendi a entender que o crítico não tem obrigação nenhuma de fazer crítica construtiva. Isso é uma vaidade nossa, que nós queremos uma crítica construtiva. Então, eu aprendi a não cobrar de nenhum crítico, né, que fizesse uma crítica construtiva. Crítica. E eu aprendi com o tempo também a analisar, a filtrar a crítica, a respirar fundo e saber o que é opinião pessoal, tipo, eu faria isso, eu faria aquilo, ou, eu não gostei disso porque não é o tipo de teatro que eu gosto. Então, esse tipo de crítica, comentário, eu ignoro. Então, se tu gosta de limão com sal, eu não gosto. Eu fico com o meu limão sem sal. Mas quando, junto da crítica, vem coisas pontuais, técnicas, elas te abrem o universo do teu trabalho. Então, eu aprendi a ser esperto, a não espernear contra a crítica, e sempre quando eu recebo algo que acrescente tecnicamente em coisas que eu não pensei, eu assimilo. E um detalhezinho bem interessante,
eu tenho pavor de ouvir crítica logo que um espetáculo termina. Logo que alguém vem me abraçar e diz, mas tu podia ter feito aquilo, né? Não. Conta para mim amanhã. Deixa eu saborear o dia. Hoje eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Toda a capacitação que eu tinha e compreensão que eu tinha, eu fiz hoje. Então, eu vou aprender mais adiante com a repetição. Então, sabe, não me brocha. Diz que eu fui ruim amanhã, tá? Ou me conta alguma coisa amanhã. Boa ideia, vou usar isso. E mais uma coisinha rápida, como o Newton falou também, nós fizemos uma vez no Teatro do IP, resolvemos fazer uma peça infantil besterol, tipo Shrek, sabe? Zoando de tudo, quebrando quarta parede. Aí foram os nossos amigos jurados do Tibiquera. Uma delas, ela ficou com tanta raiva do nosso espetáculo, que quando ela saiu, ela passou por todos os atores e empinou o nariz e passou sem nos cumprimentar. E aí eu disse para ela, uma boa noite para ti também. Aí o outro jurado era o Niltinho. O Niltinho se ajoelhou nos nossos pés. Ele disse, nossa, vocês fizeram uma coisa, vocês alopraram aqui, vocês deixaram as crianças alucinadas, vocês fizeram uma bagacesta infantil, ou seja, um besterol. Ou seja, né, 2 jurados e 2 opiniões completamente diferentes. Agradeço a oportunidade de falar. Obrigado. É lindo o teu depoimento. E aí? É muito real, né? Então, é isso, bem como o Preto coloca, como o Newton colocou, sobre a gente não estar ali à mercê, digamos, de abalar o nosso eixo central ou nossa emoção, por exemplo, por causa de um comentário tecido por outra pessoa. E saber filtrar isso faz parte da maturidade, né? Filtrar o que é opinião pessoal, que nunca vai estar completamente desmembrada de uma fala nossa ou de uma expressão nossa. Então, quando a gente vai amadurecendo, vai compreendendo que tanto a outra pessoa vai dar uma opinião que tem algum envolvimento do gosto dela, por exemplo, e quanto mais maduro, mais experiente a pessoa tiver, mais ela vai saber se distanciar de forma respeitosa e fazer qualquer comentário, por exemplo, de ordem técnica, ou então simplesmente expressar naturalmente o que ela está sentindo pela expressão facial, expressão corporal, o que seja, mas que nada disso vai ter que ser para nós uma rejeição, por exemplo. Então, aprender a filtrar isso é essencial, porque, de fato, nós vamos estar vivendo e aprendendo com tudo. E aquilo que é útil para nós, a gente vai aproveitar, o que não parece útil, ou então a gente não sabe ver que é, às vezes, ou então, para nós, não tem algum valor de benefício, de crescimento, a gente pode simplesmente deixar, entrega para o universo, recebe o que tu queres, a outra pessoa não tem obrigação de te fazer melhorar em nada, bem como o Preto colocou, isso é fantástico, é bem verdade. Ninguém tem que dar uma opinião que vai te fazer crescer ou ter tua alma evoluída ou coisa assim. A gente está aqui aprendendo, mesmo que a gente não saiba que está aprendendo e mesmo que a gente não faça um mínimo esforço para isso. E tem essa grande questão de, no nosso desenvolvimento, todos esses circuitos que são afetados pelos processos dependem do valor e da intensidade que a gente vai dar para cada experiência da nossa vida. Então, como vários grandes pensadores, né, colocam, digamos que a nossa vida tenha algum grande objetivo, um grande propósito. E isso, de fato, digamos que é uma opinião bem uma abrangência enorme que tem, de que ter um propósito ou ter propósitos na vida nos dá norte. Mas se alguém disser para nós isso não vale nada, isso não significa que a gente tem que mudar de caminho. Então, porque para aquela pessoa não tem aquele mesmo sentido. E ninguém tem obrigação de acreditar no nosso sentido, ou de nos acolher, ou de nos ter como inspiradores, ou coisa assim. Cada um tem seus ídolos, cada um é ídolo de outros, e isso faz parte do nosso crescimento.
Então, quando a gente entende que estar vivendo, é um caminho e não um encontro de uma busca final, isso tudo alivia muito, né? Que a vida é a trajetória, isso não sou eu que estou falando, são muitos pensadores muito profundos que já colocaram que a vida é o caminho, é a trajetória. Então, nesse caminho, a gente vai encontrar motivos, vai encontrar, então, coisas que nos movem, até um pé na bunda nos bota para frente. Então, desde que a gente sempre saiba que a gente continua sendo quem a gente é, não vai ser um ser superpoderoso e que talvez o grande objetivo esse de ser feliz na vida, ele se realiza todos os dias. E que a felicidade não é algo fixo, nem algo que a gente ganha como um diploma, e nem mesmo um diploma é fixo, né? A gente não tem um patamar ali que vai colocar essa coisa no altar. E nem se a gente está em alta aqui, porque as críticas são boas, digamos, que nos elogiam, em outro momento a gente não vai estar recebendo alguma rejeição, e ao mesmo tempo também. Então, isso é muito válido. Isabel, o Miguel também queria fazer uma pergunta, queria fazer uma colocação. Miguel, tu está aí, pode liberar teu microfone, vamos te ouvir. Oi, Miguel. Olá, boa noite, tudo bem? Estão ouvindo? Sim. Tudo bem? Olá, como estão vocês? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo bem. Tudo Eu certinho. estava atentamente escutando, cheguei um pouquinho tarde, mas peguei algumas coisas do Newton e todo do Isabel. E eu peguei isso do Newton e realmente eu concordo com ele, assim, digamos, no sentido ético da coisa. Então, a crítica normalmente está baseada na opinião. E opinião normalmente são princípios teóricos, digamos. Eu ouvi muitas vezes, sobretudo no campo político. Não, essa é a minha opinião, eu sou nome de princípios. Tudo bem, na tua casa, não na minha. Que esse comentarista, que eu sei quem é, que foi te comentou e te criticou e não pisou mais tua casa. Tudo bem, vai defender teu princípio na tua casa, não na minha. Pronto. É por aí a coisa, não é? Então eu, quando falo em teatro, em pintura, em música, vou mais para emoção, não para opinião. Tá? Então, o teatro, qual é o objetivo do teatro, do palco? É acordar emoções partindo da beleza. Pronto, como toda arte, não é? Então, se eu consigo deixar bravo um cara, ou deixo um cara ficar chorando ou rindo, bom, então acordei emoção. Esse princípio está conseguido. Agora, se o cara gostou, não gostou do personagem, da peruca, bom, isso é detalhe, não chega a... Então, esse tipo de crítica que vai à opinião e que eu sei, sou um homem de princípio, não interessa. Interessa o público, como o Newton diz, tá? Então, isso de emoção, eu sempre devo, sabe, duas coisas. Assim, eu tocava piano quando eu tinha 7 anos, comecei a tocar piano. Muito bem. E tinha que, de alguma forma, lidar com os ídolos, como fala a Isabel. Todo mundo tinha ídolo. Ah, fulaninho toca piano. Ah, ciclano, tá, toca piano, toca piano. Tudo bem. Eu me lembro de que eu fazia 80 anos meu avô. Tá? Então meu pai disse, olha filho, eu quero que tu toques Torna Sorrento como uma surpresa para meu pai, teu avô, que faz 80 anos. Ótimo, pai. Aí eu não podia treinar em casa. Eu tinha que treinar na casa da professora para o avô, não. Tá, tudo bem. Aí eu estava um dia ensaiando, tá, e foi pessoa da família a me ver tocar Torna Sorrento na casa da professora. Eu terminei e essa pessoa da família, não sei por que disse isso, não sei lá, disse assim, mas a que toca bonito isso é a Miss Broel. Pronto. Eu tinha 8 anos. Pronto. Tá? Tudo bem. Veio o aniversário, eu toquei Torna Sorrento e meu avô começou a chorar. Então faz mais ou menos 67 anos disso. E eu fiquei com as lágrimas do meu avô e não com a Miss Broel. Então, emoção. Então, é isso. É emoção. E quando eu tocava piano uma vez, aí veio um cara me criticar, me disse, estava tocando Mozart. Me disse, olha, cara, tu está fora de ritmo. Não, cara, tu não é o ritmo. Não, mas esse não é o ritmo de Mozart. Eu comentei isso para Newton, Newton me disse, pô, tu teria que ter feito o seguinte. Ah, é? Bom, tu tens razão. Então, me levanto do piano, me levanto do banco e disse, olha, faz um favor, senta, toca e me ensina. Pronto, esse cara não vai te dizer nunca mais nada. E Newton tinha razão. Eu fiz isso e nunca mais falou, cara. Pronto, terminou. Bom, é isso.
Ah, Isabel, Não era o eu ritmo não, do Mozart, era o teu ritmo, né? é meu ritmo. Isabel, uma coisa que eu não concordo contigo. Vivo ali Isabel, interpretando, né? Iria ficar tecnicamente idêntico, é impossível. E não é não é impossível, esse o não dá, não dá. Isabel, uma coisa, eu não concordo contigo numa coisinha, tá? Tu falas que as coisas perfeitas não existem. Porque, tá, eu concordo contigo, por ser feito, concordo em tudo. Mas tem três coisas que eu conheço que são perfeitas e não precisam ser modificadas. Clips, o Clips nunca foi modificado desde que foi criado. Clips, todo mundo usa Clips. Tu vai ao primeiro clip, continua sendo igual, perfeito, não foi modificado. Outra coisa é o broche de roupa. Broche de roupa também não precisa ser modificado. Perfeito. Faz no meu avô, meu bisavô, meu tataraavô. Ah, e o teclado. O teclado da máquina de escrever e do computador é o mesmo sempre. E são coisas perfeitas para mim. Estou brincando, não, estou mas brincando. concordo contigo. E Não, estou pensar brincando contigo. Agora, a pessoa não, a pessoa é um caminho, aí concordo contigo. Não, A mas pessoa é um caminho. eu considero, piada. brincando, claro, é piada, eu considero até Sim, que os seres vivos, por serem seres em constante evolução, são perfeitos, e não só pela origem da palavra significar isso, né, estar sendo feito, mas que a nossa capacidade de mudar é que é a nossa perfeição. claro. Não, concordo contigo. Sempre. A gente nunca vai ser orgulhoso demais, prepotente demais. Digamos que, de fato, eu acredito que muitas vezes nós, seres humanos, nós consideramos que somos superiores. E isso é que afeta, né? Compreender que está sempre se desenvolvendo é que seria a maravilha. E desse modo a gente Superior, nunca se sentiria superior a ninguém, que não superior a quem, somos. não? Superior a quem e a quê, não? Bom, essa é a minha participação por enquanto aí, tá? Obrigado. Valeu. Eu queria comentar mais uma coisinha sobre essa coisa que a gente está falando, do estímulo e tudo mais, que a crítica aponta muitas vezes as nossas falhas, né? E a gente não admite falhar. E eu fui jurado de festivais de teatro por muitos anos, em vários festivais e tudo. E uma das coisas que eu dizia para os jurados e para o próprio elenco que a gente estava avaliando é que ninguém vai para o palco sem achar que o seu trabalho está bom, né? O meu limite é aquele, como disse o Preto, né? O meu limite é esse, né? Eu fiz o que eu podia fazer, eu fiz até onde eu consegui entender que era correto, eu fiz o melhor que eu podia. Eu não acredito que ninguém vai levar um espetáculo para um festival achando que ele está capenga, que está faltando coisas, que não presta. E isso a gente precisa observar quando se está comentando sobre alguma obra, alguma coisa, quem está fazendo, qual o nível dessa pessoa, né? Para a gente poder tecer um comentário. Porque muitas vezes a gente olha Eu já vi vários espetáculos e dá vontade de levantar e ir embora, né? Mas ele está fazendo o máximo que ele pode ali. Então, pelo respeito do que ele está fazendo, está se expondo, está experimentando, está testando o seu valor, o seu conhecimento, já por aí a gente merece ficar até o fim e aplaudir, porque não é fácil se expor. E isso serve para o nosso dia a dia também, né? A gente está sempre esperando uma rejeição. A gente nunca espera um elogio. Quando alguém nos elogia, a gente fica... Não, né? Não é assim, não, de maneira nenhuma. Porque a gente está sempre envolvido numa autoestima baixa. A gente parece que não produz nada que seja interessante. Tu gostou da minha comida? É mesmo? Ai, que bom! É uma surpresa. Mas tu não fez para ser boa? Fiz para ser boa. Então, por que é surpresa? Né? E a gente tem muito esse lado de se desprender de uma realidade e viver numa realidade que é só nossa, que é achando que a gente não está correspondendo à expectativa do outro. E eu gosto muito de brincar com uma coisa que
Eu não perco nenhum amigo, os amigos que me perdem. Ai, mas como tu é besta? Não, é que eu sou uma pessoa boa, sou legal, não faço mal para ninguém, nem nada. Se a pessoa não quer ser minha amiga, quem perde é ela. Eu não estou perdendo, porque ela, de certo, não vale nada. Né? E isso é muito importante, a gente trabalhar a nossa autoestima nas pequenas coisas que a gente faz. Que é um estímulo para a gente não ficar preso a qualquer comentário que seja feito, a gente já se diz, como o Preto falou, eu fui me treinando. Eu fui me treinando aos poucos, né? Ele disse, para poder entender o que é essa crítica, o que é esse comentário, como eu devo manipular ele na minha cabeça. E isso é o caminho da nossa maturidade. A gente vai... Porque eu me lembro, quando eu era mais jovem, lá no começo do teatro, que agora está fazendo 30 anos, as críticas positivas que falavam bem do espetáculo, eu colava na parede para o público ver. As negativas, eu guardava na gaveta. Porque eu achava que aquilo poderia influenciar a opinião das pessoas. E muitas vezes influencia. Tem certas pessoas que vão ao teatro e primeiro leem uma crítica de alguém para poder dizer, então eu vou. Se o fulano gostou, eu vou. Como se o gosto do fulano fosse o mesmo teu. E, na realidade, não é bem assim. Né? E agora, assim, ainda dentro dessa perspectiva do ator, né, em cena e de tudo que a gente faz, a gente realmente tem essa... Querendo ou não, a gente ainda tem essa preocupação, esse bichinho, né, que nos incomoda, de que será que está bom, será que não está, como é que está. Mas, assim, eu penso numa coisa, um trabalho que a gente realiza, ele está sempre em mudança. Eu sempre digo assim, todos os trabalhos que eu fiz na faculdade, o que quer que seja, os próprios espetáculos da gente, a gente está sempre modificando alguma coisa, sabe? Ele está sempre aberto. Eu sempre digo que um trabalho ele não pode fechar as portas. Ele tem que tornar essas portas sem chave. Pode, né? Fecha essa porta, mas não cadeia ela. Porque a gente pode perder essa chave. Então, deixa aberto. Tá? Porque ele pode sofrer mudanças. Sabe? Né? Ele é mutável. Ele é um Lego. Ele é um brinquedo. Sabe? Uma montagem. Então, se a gente tem essa proposta de poder pegar esse processo de trabalho que ele está desenvolvendo e brincar com ele, eu sempre digo, gente, que tudo que nós fazemos, a gente tira uma caixa de brinquedos, tiramos tudo para fora, brincamos com todos os brinquedos, quando a gente não quer, a gente bota de volta e pronto. Aquilo beneficiou quem? A mim, a ele, a ela, ao grupo que está envolvido dentro dessa proposta. Agora, se o cara não gostou, legal. Se o cara gostou, legal também, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que favorecer primeiro o nosso mundo de autoconhecimento e de aceitação daquilo que a gente está fazendo para o crescimento da gente, né? Gente, a Thaís mandou um comentário aqui, pediu para eu ler. Ela diz assim, Thaís Lobo, eu tenho uma prima, atriz teatral, que atualmente não exerce a profissão por ser extremamente autocrítica. Recentemente, eu avisei sobre um edital, Fique em Casa com a Arte, e ela deixou de participar, e quem sabe talvez, né, receber um dinheiro, pois ela fazia conteúdos que nunca estavam satisfatórios para compartilhar. Eu penso que, em alguns casos, quem recebe a crítica precisa de ajuda psicológica para conseguir superar alguns aspectos que causam crenças disfuncionais e prejudicam a saúde da pessoa. É isso, muitas vezes a gente bloqueia, né, nosso crescimento e perde muitas possibilidades. Isso é evidente para muitas pessoas. É a supervalorização que se dá para determinadas pessoas que se dizem donas do saber. Né? Então, quando a gente pega e faz o Newton Filho, doutor, pós-doutor, não sei o quê, disse que o meu espetáculo é uma bosta, que eu tenho que começar tudo do zero. Bom, se ele disse, então não vou fazer mais nada, porque ele sabe tudo. Né? É bem o exemplo que eu disse para o Miguel
legal da outra vez que ele tocou e o cara disse que não era o ritmo do Mozart, então senta e faz. Né? Senta aqui e faz, me mostra como é que tem que ser feito. E o que acontece? A autoestima baixa nos cria este problema. Né? Tudo que a gente faz, não atingimos a perfeição que nós gostaríamos que acontecesse. Mas e se nós gostaríamos que acontecesse? Essa perfeição, ela tem que estar relacionada com alguma outra coisa que eu já vi e que eu não atingi. Então, eu gosto muito de dar o exemplo aqui do teatro, por exemplo, que o exemplo, por exemplo, é ótimo. Né? Adoraria ter um espaço do tamanho da Broadway, né? Dos teatros da Broadway. Mas o meu só tem 78 lugares, é uma porcaria, não dá nem para abrir uma coisa dessas, né? Porque, afinal de contas... A referência... Né? O que é isso aqui, perto daqueles teatros que tem carro para subir, descer, o palco levanta, abaixa, o meu não levanta, não baixa, não faz nada, não tenho telões, não tenho nada. Né? Então, tem que estar fechado. Né? Agora, que tipo de produção eles fazem lá, que tipo de produção eu faço aqui, e isso não está me dando a oportunidade de experimentar uma série de coisas? Sim. Então, volto com a minha frasezinha, que vai estar lá na lápide do meu... Como é? Do cemitério. Não vou para o cemitério, mas, de qualquer forma, vai estar lá... O invólucro vai estar lá. Não, nem vai estar lá, porque eu já mandei passear para outros cantos. Não se erra nunca, se experimenta sempre. Então, no momento que tu estás fazendo qualquer coisa, tu estás fazendo uma experimentação. Isso não significa que ela vá dar bons resultados ou maus resultados, mas ela está sendo feita. Né? E no momento que ela está sendo feita, quem está lucrando com isso é tu, porque aí tu vai achar aonde tem pontos que podem ser melhorados e aonde tem pontos que devem ser abandonados. Agora, se tu não experimentar e não fazer, só fica naquela frase, então tá. Então, se eu tivesse feito, eu podia ter ganho 1.500 edital. Eu vou esperar quando for 5.000 para tentar. Ou vou esperar quando ficar bom. Quando é que vai ficar bom se tu não estás experimentando? Já fiz muitas vezes pãozinho de queijo que abatumou, que ficou uma sola. O que eu errei? O que eu botei a menos? O que eu botei a mais? Eu acho melhor assim, por exemplo. Como é que eu fiz? E aí foi que hoje eu já não tenho mais problema. Eu compro no supermercado eles congelados e boto, eles dão certinho. Por quê? Porque eu acertei o ponto. Então, não adianta eu querer ser o gênio do pão de queijo se não é o meu talento. Né? E para as outras coisas também. A gente tem que saber os limites da gente e as possibilidades que a gente tem de sempre melhorar, sempre. Todos os espetáculos que eu vejo do rol dos espetáculos que nós já montamos até hoje, sempre eu acho alguma coisa que eu podia ter feito melhor. Né? Mas, na época, eu achava que estava perfeito. E aí eu olho e digo, nossa, ali podia ter entrado uma luz melhor, ali podia não ter caminhado tanto, aqui podia... Né? A gente só acha que vale a pena melhorar algo que já tem um valor, né? Senão não teria nem por que. O conteúdo, né? Se tem conteúdo, a gente pode melhorar. Se não tiver conteúdo... E como na academia, eu sendo banca, orientadora, os trabalhos, né, de conclusão, monografias ou teses e tal, e a gente vai fazer a crítica, né, o relatório da crítica, e coloca sugestões. Né? Então, a gente sempre coloca sugestões em algo que pode ser melhorado porque já tem valor. Então, eu acho que de tudo isso que a gente também está falando é a questão que foi comentada várias vezes, de todas as críticas, a que mais nos fere, na verdade, é a autocrítica. Né? E toda a identificação que a gente tem com uma crítica negativa
E uma não identificação com o elogio tem a ver com a nossa autocrítica. Sem dúvida. Se eu mereço ou não mereço, é a raiz de tudo. Então, de fato, os nossos piores inimigos e também os nossos maiores amigos somos nós mesmos. Nós estamos convivendo conosco por toda essa vida. E a nossa autocrítica pode nos barrar ou pode nos mover adiante. E essa o compartilhar é esse, né? Ninguém deve se sentir responsável por ter feito alguém desistir de algo, por exemplo, também. Quando a gente fala, eu não pude fazer porque o outro me boicotou. Eu mesma já tive muitas vezes esse discurso, mas, de fato, quem faz a gente seguir adiante ou tentar de novo, persistir ou desistir é a gente. Ninguém é obrigado a nos mover, nos motivar, nos elogiar, nos criticar. E, então, expressar opiniões já faz parte do processo. Gente, e sobre opiniões, o Ítalo colocou uma coisa aqui no grupo, eu até perguntei para ele se ele quer que eu chame ele. Tu vai ler, Ítalo, ou eu leio? Tu vai falar ou eu leio? Não sei. Bom, eu vou lendo. Ele diz, sempre digo que quando sento numa cadeira de teatro, analiso o espetáculo como se fosse 3 pessoas. Como alguém que vai ao teatro pela primeira vez, como o ator e como o olhar do diretor. Cada uma dessas pessoas tem um olhar sobre o espetáculo diferente. Ítalo, tu quer comentar? Legal. Teu microfone está fechado, agora está aberto. Eu posso comentar? Não, é que eu digo que dependendo do olhar, né, tu vai ter uma crítica, né? O diretor vai ter uma visão sobre o espetáculo, às vezes o ator vai ter uma outra visão do espetáculo e sei lá, e quem vai pela primeira vez no espetáculo de teatro vai ter outra visão. Então as críticas elas vão ser de acordo com aquilo que tu desenvolveu de teatro, sabe? Com aquilo que com o teu gosto, com a tua experiência, enfim, né? Então, a crítica, ela vem, né? E é interessante a gente ver, né? Exatamente da onde que ela vem, né? E com que olhar essa pessoa, ela tá passando essa crítica pra gente, né? Porque dizer que tá tudo bom, que tá bonito, que foi legal, isso aí todo mundo fala, né? Às vezes, o que eu gosto no final, na estreia de um espetáculo, quando alguém vai em algum espetáculo, é que ela seja bem sincera com relação ao que ela escutou, né? Porque tudo que ela fala pode ser colocado como... pode acrescentar, né? Porque o espetáculo ele nunca está pronto, né? Ele está sempre em um processo de transformação, em um processo de melhoria, né? Então, quando as pessoas fazem a crítica, é bom, né? Claro, a gente vai analisar ela conforme... Às vezes a pessoa faz uma crítica em cima de uma linha que tu não quer que aconteça, sabe? Eu achava que isso deveria aparecer na peça, faltou. Mas essa era a minha opção, né? De não aparecer, né? Então tudo... Mas tudo que vem é sempre válido, né? Ítalo, Oi. o Ítalo submergiu. Eu acho que deu uma... Agora a gente não sabe nem se a gente ainda está. Não, a gente ainda está porque... Vocês estão, mas eu acho que para vocês trancou, aqui não trancou. Viu? A gente não estava ouvindo. Não, para nós estamos ouvindo. Não. Nós estamos falando, mas não estamos ouvindo eles não estão trancados. Nós ouvimos a Mari. Mas eu acho que deu uma trancada para vocês, porque a imagem de vocês congelou e depois voltou no meio da fala do Ítalo. Exatamente, é isso aí. Tá bem. Então deve ter... Tá. Não sei se eu repito, não repito. Acho que agora eles estão ouvindo. Claro, por favor. Tá. Bom, fazendo um resumo, né? Não, o que eu quis dizer é que dependendo de quem nos passa a crítica, ela vai ter uma visão sobre o espetáculo, né? Dependendo do seu conhecimento. Por exemplo, quem vai pela primeira vez no espetáculo vai gostar ou não vai gostar do espetáculo como um leigo, né? Um diretor vai ter outra visão, ele vai olhar a luz, vai olhar a movimentação dos atores, às vezes o ator não tem esse conhecimento do diretor e vai fazer outras críticas, né? Então, a crítica ela é sempre bem-vinda, né? Mas, enfim, a gente tem que analisar da onde que ela vem, né? E para a gente poder ter um filtro, né? Sobre o que a pessoa está fazendo. Mas o espetáculo nunca está pronto, né? Então, toda pessoa que vier
e tecer uma crítica em cima do espetáculo, a gente vai administrar isso, né? Ah, isso aí foi válido, não foi válido, não era essa a proposta do espetáculo. Às vezes a pessoa tece uma crítica em cima de uma proposta que não era a proposta do diretor, né? Diz, ele falou tal coisa e tal. Diz, não, mas isso aqui eu fiz exatamente porque eu não queria que isso aparecesse, sabe? Então, enfim. É muito válido, o filtro que a gente tem que fazer é bem isso. É a procedência, né? Da onde sim, vem o comentário, né? Sim, e tudo, como diz, nunca está pronto, né? E sempre na visão de outro poderia ser diferente. Isso é sempre enriquecedor. É bem o jeito. Tem atores, por exemplo, que recebem críticas que eles reconhecem como ruins e eles simplesmente rejeitam e desprezam, ou de outro modo também supervalorizam um elogio, por exemplo. Então, isso faz parte do que a pessoa tem como ela, da vaidade e também da intenção. Eu acho que já estamos quase encerrando, né? Uhum. Ainda tem mais uns 10 minutos, assim, pelo horário que a gente começou, mas daí fica escolha de você. Eu queria colocar... Não, vamos aproveitar os minutos que tem. Eu queria comentar uma coisa, por exemplo, quando às vezes eu vejo um espetáculo e digo para a atriz ou para o ator, né, olha, está maravilhoso, estou excelente a aturar, não vem dizer isso para mim, eu fui super mal, não estava legal, não sei, tu está dizendo isso para me agradar. Aí eu pergunto, e olho bem no olho dele e diz assim, quanto é que tu vai me pagar para mim te agradar? É porque eu achei. E aí eu quero exemplificar isso como a nossa estima está sempre abaixo do normal, porque a gente nem isso, de um amigo que é diretor, que conhece teatro e diz que tu está bem, nossa, eu acho que não tem nem que questionar, né? Eu acho que tu tem que ficar muito feliz, que bom que isso aconteceu, né? Mas a gente não acredita. O Nilton está me dizendo isso, ele é meu amigo, ele gosta de mim, e ele não vai dizer que eu estava ruim nunca. E o pior é que eu digo, mas de uma outra maneira, né? Eu digo, por exemplo, eu acho que tu estava falando muito rápido, às vezes tu embolava as falas, eu não conseguia entender, né? Então, ou outras coisas que podem ser ditas sem ficar agredindo a pessoa. Não, estava horrível, desisto da carreira, porque, como disseram lá atrás para a Fernanda Montenegro, vai cuidar das panelas, que para teatro tu não serve. Né? E ela foi cuidar das panelas. Mas ela até falou, não, realmente, eu cuidei das minhas panelas e cozinho maravilhosamente muito bem, mas também eu estou no palco, né? Eu gostaria de saber se tem alguma outras perguntas. Tem. O Preto coloca aqui, ó. Uma vez um crítico falou uma coisa correta e ao mesmo tempo absurda. Ele criticou uma estreia dizendo que o público tem direito de ver um bom espetáculo independente de ser uma estreia ou o último dia, ignorando que teatro é uma arte ao vivo e sempre chegamos na última apresentação melhores do que começamos. É um processo, então vem complementando tudo aquilo que vocês falavam. E ele também disse que é verdade que o Newton faz isso mesmo, o Newton é assim mesmo. Ele não se furta a tecer fraternalmente uma crítica e também não poupa o carinho quando curte de verdade. Exatamente. Isso aí. Obrigado, querido, muito obrigado, Preto, pela tua colocação, porque isso é muito importante que as pessoas entendam que a gente procura sempre estar do lado das pessoas e não contra elas, né? Eu acho que isso é fundamental. Todos nós trabalhamos em busca de um reconhecimento, né? Ninguém faz nada se não tiver em busca de um reconhecimento, nem que seja do próprio cachorro, né? E o estímulo é uma coisa assim fundamental para o crescimento da gente, né? A gente vê pelo cachorro que a gente educa, muito bem, fez o cocô, vai ganhar um biscoito. Na próxima vez, tu abre a porta, ele vai lá, gira o cocô para poder ganhar o biscoito, né? Ou seja, ele fez bonito, ou ao contrário, mas que feio, por que tu fez isso? Aí ele corre para debaixo da mesa ou corre para se esconder. Então, eles sabem, né, que ponto eles atingiram
e que ponto eles não atingiram pela premiação que eles vão receber, que é o tal do biscoito. Nós somos a mesma coisa. Quantos biscoitos a gente ganha, a gente fica muito feliz por ter ganho o tal do biscoito, né? E eu vejo isso. E hoje, quando eu estou em aula, eu sempre procuro exaltar o potencial dos atores, aonde eles podem atingir. Por exemplo, quando tu vai dar uma aula... Meninos, desculpa, vocês estão sem som. Só reativar o som ali, por favor. Obrigada. Quando tu vai dar uma aula, foi onde parou, Newton? Tu que desligou o nosso som. Fui eu mesma. Quando eu vou dar uma aula, o que eu procuro fazer, né? Sempre estimular o ator a produzir algo mais do que ele já produziu, né? Sempre dar uma possibilidade de ele se testar mais e não chegar e dizer para ele, não ficou bom, deixa, então, Iro, faz lá tu agora. Aqui no teatro a gente usa não estar nem assistindo mesmo, né? Pré-gravações ou ficar se observando para não cair nessa armadilha, né? De achar que foi ruim, porque a gente mesmo, pela autocrítica, vai dizer, nossa, eu nunca vou conseguir fazer bem, porque eu estou começando um horror, então eu vou passar vexame e tal. Então, é muito rico isso, de vocês fazerem esse desenvolvimento, esse crescimento, como eu também, dando aula de yoga, por exemplo, a gente não fica se vendo para alcançar um objetivo, a gente fica sentindo e experienciando aquilo, e aí, em alguns dados momentos, a gente vai perceber evoluções. E vocês vão fazendo com que a gente consiga ir descobrindo os potenciais, incentivando, de modo que a gente não está se sentindo não confiável, confiante, né? Então, a gente fica mais confiante de poder estar crescendo e que a gente vai estar na frente do público, no palco, porque está trazendo algo que é válido. Então, isso desenvolve muito mais da confiança mesmo. Bom, alguma sugestão de tema para a semana que vem? Só deixa eu terminar e já te digo. Claro, vai lá. Quando eu trabalho a técnica vocal, a primeira coisa que eu faço, né, além dos exercícios, é analisar a voz das pessoas para ver em que categoria elas se encontram, se elas são soprano, contralto, mezzo-soprano, as mulheres, os homens barítono, baixo, está fora de ordem, né? Tenores. E aí eu vou analisando a voz de cada um, e aí eu vou puxando, aí daqui a pouco a criatura sente o agudo que ela tem, e eu digo, nossa, que linda a tua voz, olha que agudo, credo, a minha voz é horrível, eu não suporto a minha voz. Aí toda a aula, né, os 10, 15 pessoas, ninguém suporta a sua voz, né? Por que ninguém suporta a sua voz? Porque eles não conhecem a voz que tem, né? E a gente, eu digo, pois é, que engraçado, vocês não suportam a voz de vocês e a gente é obrigado a suportar, né? Que coisa horrível isso, né? Porque a gente ouve vocês o dia inteiro com essa voz, né? Porque a gente não ouve a nossa voz, a gente entende a nossa voz, né? E várias vezes eu pensei, por que eu falo tanto? Né? E essa coisa de entender a voz e não ouvir, porque a voz se projeta para lá e o ouvido é para trás, então a vibração não tem como voltar para trás para mexer os tímpanos e a gente decodificar. A gente sabe que está falando, sente a vibração da fala, mas não se ouve. Aí, quando tu vai ouvir, está com a cara rachada. Minha voz tem uma atriz, que eu não sei se ela ainda está aí, ela diz assim, minha voz é muito rouca, horrorosa, não sei o quê. E eu digo, não, a tua voz é linda, é maravilhosa. É uma voz de mezzo-soprano, ela tem uma voz mais grave, mas, claro, mulher com voz grave não presta, né? Porque mulher com voz grave não é bonita, ela tem uma vozinha assim, mais bonitinha, né? E não é verdade. Conceitos. Né? São os conceitos e preconceitos que a gente tem. Tudo isso mexe com a nossa autoestima
e com a nossa mudança. Hã? O Nito deu um gancho para a próxima live, a gente estava meio que comentando. O que a gente poderia falar sobre na próxima live, né? Vamos falar sobre a construção da autoestima, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? A gente pode falar sobre potenciais, autoestima, né? Desenvolvimento. Porque assim, ó, só para dar só um parentezinho, tá, Mário? Buscando lá com a Thaís, com a amiga dela, para te ver como uma coisa muito, um fator que agrega muito fator psicológico, que faz com que a pessoa desista mesmo por saber que não está, por achar que não é legal, que é isso, que não tem capacidade, porque eu tô falando. E detalhe, muitas pessoas que nós conhecemos, que estão dentro do teatro, que fizeram uma faculdade de teatro, que apresentaram seus trabalhos, estão em outros setores porque eles não podem sair de dentro de uma linha que é um teatro que não possa ser mais convencional, que tem que ser algo que seja acadêmico. Então, eu saio, faço outras coisas e deixo de experimentar outras capacidades. Pelo medo do erro, do ridículo. Até mesmo essa questão de estar na caixinha é sempre impeditiva para muitos casos e em muitas áreas da vida, né? Então, e eu sou da opinião assim, ó. O Preto disse: fizemos desconstruímos algo que era bonitinho. Eu acho legal isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um momento de tirar esse rótulo e colocar outra coisa. É isso. Eu acho que o primordial de um trabalho, do reconhecimento do nosso potencial, está aí. De pegar, tirar do lugar, botar onde quiser e refazer de novo. O teatro... Afinal, é arte, né? Sim, o teatro isso. Se a arte não for revolucionária, como é que vai criar? Como é que vai criar? Aqui no teatro, as paredes são todas pretas. Fazer sempre do mesmo. Se quiser entrar aqui e pintar todas as paredes rosa, porque o espetáculo tem que ser todo rosa, beleza. Isso já aconteceu no Teatro de Arena, pintaram todo o Teatro de Arena de branco, todo ele. Depois eles repintaram. É exatamente isso, sabe? Sim, possibilidades. É isso. Tá ótimo, então tá combinado. A gente fala. Um comentário. Vai, então vai. É que agora tu me perguntou do tempo, agora, eu já estou cortando. Esclareceu uma coisa. O Preto disse que o Niltinho achou o espetáculo muito bom. O Niltinho não é o Nilton Filho aqui, o Niltinho é o Nilton Silva, que é jornalista cultural. Porque a gente chama nós dois até trabalhamos juntos, eram os 2N, né? É 2Ns de divulgação, Nilton Filho e Nilton Silva. Né? Então, o Niltinho era o Nilton Silva. Tá? E daí a gente cai também naquele esquema, né? Às vezes que a obviedade é pessoal, né? Porque fala o Niltinho, o Newton, quem está perto às vezes lembra, às vezes sabe, quem não está... A lógica é pessoal, né? A obviedade é pessoal. Então tá, gente, muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada para todo mundo que está aqui participando, enriquecendo essa nossa discussão. Obrigada, professores, Isabel. E até domingo que vem. Tá certo. Beijo para todos. Obrigado. E como a gente diz, o teatro faz bem. Boa noite, pessoal.